de contas técnica. Então, a prestação de conta financeira é um acompanhamento sistemático da conformidade financeira do instrumento. A prestação de conta técnica é um procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob aspectos técnicos, a execução integral do objeto e ao alcance dos resultados previstos nos instrumentos. Então, essa prestação de conta técnica, a gente costuma falar que é o atendimento físico do convênio. Aqui, na prestação de contas financeira, é o atendimento financeiro do convênio. Então, o convênio, ele foi feito, o dinheiro foi utilizado, não houve desvio de dinheiro, o dinheiro foi utilizado no objeto do convênio, isso é uma prestação de conta financeira. A prestação de conta física, que é essa técnica aqui, a prestação de contas técnica, analisa os documentos, analisa se as notas fiscais estão corretas, analisa se foi executado dentro da vigência do convênio, se não houve pagamento de nota fiscal fora da vigência do convênio, analisa se atendeu o objetivo, se atendeu os beneficiários conforme foi proposto ali no plano de trabalho. Então, essa prestação de conta técnica, ela é uma análise diferente da financeira, mas elas duas estão juntas. E se, por exemplo, a Funasa, por exemplo, você executou um convênio da Funasa, vamos imaginar que você fez uma estação de tratamento de esgoto. Eu vi municípios que aconteceu isso há anos atrás. O município construiu a estação de tratamento de esgoto, construiu todinha a estação, e aí utilizou o dinheiro corretamente, fez a prestação de conta financeira do recurso certinha. Estava certinho. Entretanto, a estação de tratamento não funcionava. Ela foi executada, está lá construída, está toda em pé lá, mas ela não funciona. O município vai ter que devolver 100% do recurso. Por quê? Porque não atingiu o objeto, não alcançou os beneficiários, não atingiu o objeto do convênio. O que é? Quer fazer o tratamento de esgoto daquela comunidade. Então, o município foi, o gestor da época, ele foi condenado a devolver 100% desse recurso corrigido. Gente, uma ET hoje, ela não fica com menos de 5 milhões para construir. Então, só a ET, não é a rede, não, estou falando só da ET. Se o gestor vai devolver esse dinheiro corrigido, você imagina o que é feito com a vida de um gestor desse. Então, vocês estão vendo aí, a prestação de conta, tanto física como financeira, ela está interligada. Tá? Se atender todos os objetivos financeiros, mas não atender o objeto do convênio, se o instrumento que foi construído, o bem que foi construído, ele não atender a população, o gestor, mesmo que ele não desviou o dinheiro, ele tem que devolver o dinheiro. Então, não é só quando há desvio de dinheiro que há reprovação de prestação de contas, não. Não é somente quando há desvio de dinheiro, não. Havendo desvio de dinheiro, há devolução, né? O gestor é condenado a devolver, e não havendo atendimento do objeto do convênio, o gestor também tem que devolver o dinheiro, tá? Projeto básico. O que é um projeto básico, gente? Isso aqui é muito importante para vocês saberem. Por quê? Porque a gente trabalha com convênio todos os dias, e o projeto básico, nós precisamos dele para poder tirar os nossos convênios da cláusula suspensiva. Então, é um conjunto de elementos necessários e suficientes em nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição de métodos e prazos para a execução. Então, aquele projeto de engenharia que o engenheiro te entrega para você colocar nessa aba projeto básico, termo de referência, esse projeto de engenharia, ele tem os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra, né? No caso, geralmente é a obra, porque a gente contrata como serviço, a obra ou serviço. E aí, gente, o que tem nesse projeto? O que ele possibilita? Ele possibilita a avaliação dos custos da obra, através da planilha orçamentária, e a definição de métodos e prazos para execução.
Então, aquele emaranhado de documentos que você recebe do engenheiro para inserir na aba Projeto Básico de Termo de Referência, é um conjunto de elementos que vai te dar a possibilidade de falar o custo do empreendimento, como é que vai ser executado o empreendimento, né? Como é que ele vai ser feito e como que ele vai, com aquela execução, ele vai atingir o objeto do convênio. Então, em quais prazos ele vai ser executado, porque tem um cronograma, né? O cronograma físico-financeiro, qual o valor daquela obra, qual é aquela obra, tem os mapas lá, todos demonstrando a obra. Então, é isso que é um projeto básico. Claro para vocês, gente? Quando a gente vai adquirir máquinas e equipamentos, na aba Projeto Básico, a gente não põe projeto básico, a gente põe termo de referência. E aqui embaixo, quando chegar em termo de referência, eu vou explicar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Proponente. Quem é o proponente do seu convênio, do seu contrato de repasse? O proponente é o órgão ou entidade pública ou entidades privadas sem fins lucrativos que manifeste por meio de proposta ou plano de trabalho, pode ser um ou outro, de acordo com as exigências do órgão, interesse em celebrar instrumento, o que é instrumento? Convênio, contrato de repasse, termo de parceria, regulado por essa portaria, portaria 424 de 2016. Então, o proponente é o município, é o consórcio, é a entidade sem fins lucrativos, é o hospital, que manifesta interesse em celebrar convênio ou contrato de repasse com algum órgão do governo federal, dentro dos critérios dessa portaria. Mas se você tem um proponente também de convênio estadual, tem, é chamado proponente também, tá? Só que aí, o município vai formalizar convênio não com o governo federal, e sim com as secretarias ou órgãos do governo estadual. E outra coisa, com base em qual instrumento regulador, em qual portaria instrumento regulador? Com base nas resoluções estaduais específicas de convênio que eu vou mostrar para vocês lá dentro do SIGCOM. E ontem eu cheguei até a mostrar para vocês, né, uma resolução de emendas parlamentares, a 001 Segov de 2020. Então, 20 ou 21, não lembro. Então, ali são resoluções específicas que regulamentam a execução de convênios. E aqui regulamenta a execução de convênios federais é a portaria interministerial 424. Entretanto, as resoluções estaduais, elas levam em conta a 424. Então, muito do que você vai ver em uma resolução estadual de que estabelece critérios para a formalização de convênios vai estar de acordo com a 424 aqui.